tudo bem? Boa noite a todos. Antônio, muito obrigado pela prece, pela vontade que a gente continue, né, no estudo bem. Quem precisar sair, fique à vontade, não se acanhe, né? E, mas todos são bem-vindos aí ao nosso estudo. Eu queria só comentar, né, que, para quem não sabe, a gente começa. Nós estamos estudando o livro Seara dos Médiuns, e quando o Emmanuel faz alusão a um determinado item do livro dos médiuns, a gente vai naquele item e começa a estudar. Então, na lição número 40 do livro Seara dos Médiuns, nós temos lá, o título é Verbo e Atitude, né? E o Emmanuel faz alusão ao item 263 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é uma sequência numérica, né, que vai acontecendo, mas ele é separado em capítulos, tudo, mas de um capítulo para o outro segue a sequência de itens. E é por isso que o Emmanuel, então, coloca o item 263. Né? E essa questão, número 263, está no capítulo, né, da identidade dos espíritos, é o capítulo 24 do Livro dos Médiuns. E como saber, nós estamos estudando como saber, né, que aquela mensagem que nós recebemos é de um bom espírito, um espírito superior, né? É um espírito mau, é um espírito obsessor, é um espírito zombeteiro e assim por diante. Então, ele nos traz à luz diversos aspectos, né, que nos permite definir sobre a identidade do espírito comunicante. Quando ele fala da identidade do espírito comunicante, ele não fala necessariamente, né, do nome do espírito. O que importa, e é essa tônica dos espíritos que trabalham com Kardec na formação deste item, né, deste capítulo, né, o ponto-chave é o conteúdo da mensagem, é o tipo de mensagem, é a linguagem utilizada, né, pelos espíritos para se comunicar conosco. Então, é muito importante a gente entender que não necessariamente, né, os espíritos precisam ter um nome. Né? Então, e se ele assina o nome Eduardo, João, Antônio, Alexandre, Eleci, não faz diferença. Né? Às vezes, num grupamento mais próximo, familiar, né? Quando um ente querido que já partiu vem e dá uma comunicação, a gente acaba percebendo, né, que essa comunicação veio daquele espírito. Por quê? Porque ele fala coisas que muitas vezes somente está tá na nossa mente aquela informação que ele está trazendo, né? Então, a gente a gente deve ficar ciente, né, que às vezes sim é interessante você saber a identidade do espírito. Mas quando são instruções dos espíritos, né, por exemplo, o Antônio acabou de ler, né, sobre uma mensagem do Bezerra de Menezes, né, sobre a caridade. Né? É uma instrução geral para todos, né,
E da mesma forma que a mensagem do André Luiz, que o Alexandre leu, as duas tratam de uma maneira direta, né, sobre um tema importantíssimo, que é a caridade, né, e eles apontam o lema principal para o nosso crescimento espiritual, que é a prática da caridade. Então, interessa se é o Bezerra ou se é o André Luiz que está trazendo a mensagem? Não. A mensagem, as duas mensagens têm o mesmo teor, a mesma, né, capacidade de instigar a todos nós a operar na caridade, a vivenciar a caridade no nosso dia a dia. Então, não interessa muito. Mas se um deles falasse, olha, esse negócio de caridade é besteira, que, né, você já, de cara, né, por ser contrário aos ensinamentos de Jesus, né, que foi a caridade em pessoa, você já sabe que essa mensagem provém de um espírito, né, ou zombeteiro, ou um espírito preso às falanges do mal. Então você simplesmente ignora. Então, são esses aspectos que nós estamos estudando, né? E quando o Emmanuel fala de verbo e atitude, ele está chamando a atenção para aquilo que se fala, veja-se como está sendo a ação daquele que fala, né? E isso, então, remete também à questão da identidade. Ah, é o Eduardo que está falando, mas ele faz alguma coisa? Né? Isso é relevante? Às vezes é muito relevante, às vezes não é. E nós precisamos, então, ter a medida certa. Os espíritos podem se identificar ou podem não se identificar. E existem espíritos que, infelizmente, ao se identificarem, usurpam o nome, né, de alguma pessoa conhecida na Terra, né, e que eles utilizam sem o mínimo pudor, né? Então, se assinam como Maria, como Jesus, né, e até mesmo Deus. E a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que pode, né, um médium receber uma mensagem de Deus, né? Como se, por seu intermédio, Deus viesse se manifestar entre nós. E aí, a hora que você vê o que está sendo falado ali, não tem absolutamente nenhum conteúdo que seja realmente útil e inovador, né? Demonstrando claramente que aquela mensagem não provém de um bom espírito. Certo? Muito bem. Esse é o ponto que nós estamos estudando da identidade dos espíritos, e eu só queria saber, a Elisete está por aí hoje, não? Alô, não? Muito bem. Alguém sabe me dizer exatamente em que ponto que nós paramos? Porque eu não achei. Nós estamos estudando no livro dos médiuns, né? E eu não achei o número que nós paramos. O Eduardo, a gente estava no 267, a questão, e Hum, no item 16. 16. Tá A bom. gente ia entrar nele. Tá, só um minutinho, então. 267. Errei. 267. E a questão 16, não é isso? Tá bom. Só um segundinho, por favor. Bom, você é a minha leitora, a segunda leitora, não é isso? Ah, exato. Só um segundo. É, pode ser, pode ser.
Tá bom. Então, só um minutinho para eu achar aqui, para eu não me perder, É. porque A única coisa é que o meu livro, Hum, ele fala com outras palavras a mesma coisa, que dá a impressão que eu estou falando outra coisa, mas é o mesmo dizer, é do Salvador Gentili. Não tem hum, problema, né? nenhum problema. Espera lá, nós vamos entrar no item 16, é isso? Pergunta 16. 14, achei. Ah, eu coloquei 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos. Eu coloquei 15. Você não quer começar no 15? Eu acho que a gente tinha lido, eu não lembro se a gente tinha conversado sobre. Vamos ler ele, então. Isso, faz favor. Muito obrigado. Então, pode começar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer, falar, antes da gente recomeçar? Não? Ninguém? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nilza, por favor, muito obrigado. É o 15º item, da questão 267 do Livro dos Médiuns. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério, eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, ou forem condenadas pela razão, e maduramente refletir antes de as tomar, porque se exporia às mistificações desagradáveis. Isso. Então, é como a gente vem falando de longa data, né? Quando a gente lê no Evangelho, está colocado lá assim: de uma árvore má não pode prover bons frutos, né? Ela não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, os bons espíritos, né, eles nunca vão falar para nós, né, ou propor quaisquer coisas que nos levem, né, para fora do caminho que é esperado de desenvolvimento espiritual de cada um de nós na direção de Deus. Então, qualquer coisa que venha dos espíritos, por intermédio de qualquer médium que seja, pode ser o médium top da casa, né, espírita que a gente frequenta, né, e lá no atendimento fraterno, ele fala assim: é melhor você abandonar sua mulher mesmo, né, se divorciar, para que não haja um problema maior para você e para os seus filhos. Ó, nenhum bom espírito vai se imiscuir na nossa vida pessoal, ainda mais numa situação deste tipo, né? Ele sempre vai exortar, né, a nossa humildade, a nossa aceitação da dificuldade, né? Tudo aquilo que possa diminuir o conflito estabelecido entre eu e minha esposa e meus filhos, por exemplo. Mas ele nunca vai falar: é melhor você ir embora de casa. Não é? Nenhum bom espírito vai fazer isso. Bom, em sendo assim, né, fica fácil da gente conseguir discernir uma coisa de outra. E eles falam, né, aqui, o Kardec vai colocando, né, que eles têm objetividade e um fim eminentemente útil.
tudo o que os espíritos superiores, os bons espíritos, nos derem de conselhos, é na direção do nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Nunca o contrário. E, geralmente, quando a gente está com os espíritos, muitas vezes nós estamos passando um problema danado, difícil, né? Do nosso dia a dia, da vida material, e aí a gente vai lá e pergunta para o espírito: o que eu faço, o que eu não faço? Isso é muito comum dentro do centro espírita. A pessoa ir lá e perguntar para o espírito: o que eu faço? Meu marido está assim, 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 minha mulher está assim, 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 o que eu faço? Isso é muito comum. Eu lembro, eu já contei isso para muitas pessoas, que quando, né, eu tinha que me decidir para onde que eu iria estudar, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, 26, né, anos de idade, mais ou menos, 26 para 27, e estava trabalhando. Depois eu fui sair para fazer um estudo fora do Brasil, e eu tinha duas opções: uma de ir para os Estados Unidos e a outra, né, de ir para a Inglaterra, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui perguntar para o espírito, que era o guia espiritual do meu pai. E eu falei: pai Joaquim, por favor, eu estou numa dúvida danada, tal. E aí eu perguntei assim: eu vou para os Estados Unidos ou eu volto para a Inglaterra? Né? Aí ele falou assim: filho, eu nunca. Você sabe que nenhum espírito vai chegar para você e falar: faz isso ou faz aquilo. Faz o seguinte: na hora de dormir, põe a cabeça no travesseiro e, né, pede para Deus te iluminar e te ajudar a decidir. Né? Bom, caiu a ficha, né? Óbvio. E aí eu fiz isso. E no dia seguinte, logo de manhã, eu falei para a senhora: vamos voltar para a Inglaterra. Acontece que eu nunca tinha ido para a Inglaterra. Né? Nunca tinha ido para a Inglaterra. Então, duas vezes, eu já estava respondendo a própria pergunta. Era uma questão muito íntima minha. Né? Provavelmente, eu vivi na Inglaterra em vidas passadas. Sei lá quando. Sei lá o que eu fiz. Mas, de qualquer forma, né, eu tinha me decidido que eu iria para a Inglaterra para estudar, e não para os Estados Unidos. Então, o que foi importante na resposta do espírito é o encaminhamento direto. Ele nunca iria dizer para mim: faz isso ou faz aquilo. Né? Mas ele falou: peça para Deus, ore, vai dormir, faça oração, se ligue no Deus e peça para Deus te ajudar a decidir. Assim como, quando eu estava no nosso cantinho, já de volta, tudo estava aqui trabalhando na casa espírita, aconteceu um problema, né? E eu fui lá na sala 1. E o que eu fui falar? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Né? O que eu recebo de informação, né, da espiritualidade, como agir? Né? É aquela história. A gente sempre, num determinado momento, acaba achando que os espíritos é que tem que dizer para nós o que fazer. Não é mesmo? E aí, eu fui perguntar para o espírito. Né? E eu lembro até hoje que o espírito veio e veio pelo seu Fausto. Eu lembro do rosto do seu Fausto e o sorriso que ele trazia nos lábios. E falava assim: filho, perdoa.
Mas aconteceu isso, aquilo. Filho, perdoa. E ele falou umas 5 vezes para mim. Certo? Bom, eu não perdoei. Na hora, fui fazer as minhas coisas, né? E depois de 9 anos, eu tive a resposta do que tinha que poderia ter acontecido lá atrás. Qual que foi a orientação do bom espírito para mim? Usa o evangelho, perdoa. Me sugeriu diretamente, dentro do evangelho, diretamente. Né? Acontece que eu me perdoei na hora. Então, o importante da gente ver sempre a orientação dos espíritos superiores é precisa, direta e positiva no bem, com base no Evangelho. Fugiu disso, certo? Aí você começa a desconfiar. Mas às vezes você tem uma comunicação com um ente querido que não está tratando, você só queria saber algumas coisas, e que bom que ele veio falar: oi, estou bem no plano espiritual, está tudo ok. Tudo bem. Essa daí é o tipo da comunicação que a identidade do espírito até pode ser relevante, porque ele vai estar tratando de assuntos familiares ali, então os familiares estão juntos, e isso acontece muitas vezes. Certo? Mas quando nós estamos falando de comunicação instrutiva, e a ideia é que o médium sempre, né, faça esse trabalho de renovação, de estudar, de se modificar para o bem, aí nós precisamos estar atentos para nos ligarmos aos espíritos mais elevados. E ficar atento para o conteúdo das mensagens que eles têm. Esse é o ponto mais importante que está colocado aqui. Né? Os espíritos superiores têm o objetivo sempre de nos dar, né, um fim sério e eminente útil àquilo que eles estão nos trazendo. Né? Então, esse é o passo principal. Outra coisa, fere a razão, é razoável, né? É razoável um espírito falar qualquer coisa que fere as leis que a gente conhece da ciência, em que ele fale para você: tome isso ou tome aquilo, porque isso daí é. Olha, você tem que cuidar, tem que tomar muito cuidado, certo? Com as informações que vêm dos espíritos. Se ferir a razão, se ela não for boa, esquece. Se estiver correta, mas veio de uma forma meio, entre aspas, torta para nós, a informação, e a gente ignorar, porque a nossa razão disse: isso daqui não tá muito legal, não está bom, tudo bem. Se a espiritualidade superior achar que eu preciso daquela informação para, né, por exemplo, me alertar sobre, né, um problema sério que pode depois colocar em risco toda a minha reencarnação, todo o trabalho que eu venho fazendo até hoje na minha renovação espiritual, essa informação vai chegar para mim. De uma forma ou de outra, eu vou ser alertado. Isso é fundamental a gente entender. Certo? Muito bem. Comentários? Dúvidas? Ok, então vamos em frente. 16º item. Reconhecem-se também os bons espíritos
pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer, repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. Muito bem. É muito comum, né? Os espíritos superiores, em nenhum momento, né, apontam: olha, você errou porque você fez isso, fez aquilo outro, certo? E todos precisam saber que você errou, né? E não é assim. Eles não fazem isso, absolutamente. Eles não só pregam a indulgência, ou seja, que todos os que de alguma forma podem ter sido prejudicados, né, pela ação de alguém, né, em nenhum momento eles vão realçar o mal feito por aquela pessoa e vão falar o seguinte: olha, sejam indulgentes, porque você também erra. Por que ser indulgente para com o próximo? Porque a gente também erra e gostaria que os outros nos perdoassem os nossos erros. Fazer aos outros aquilo que você deseja. Então, um bom espírito nunca vai elevar, vai realçar, né, os erros de alguém. Já os maus espíritos, ou os espíritos levianos, eles aproveitam. O cara errou, vamos descer o pau, vamos mostrar para todo mundo quem ele é. Olha lá quem ele é. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Não é mesmo? Comentários? Então vamos em frente. 16º item. Não, 17º agora. 17º. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. Não precisa dizer nada, né? É o que a gente vem afirmando o tempo inteiro. Um bom espírito não fala absolutamente nada, né, que seja contrário à mensagem evangélica. Ponto final. Se você encontrou alguma coisa errada contra o evangelho no texto recebido por você ou por um companheiro de trabalho, num texto, ou mesmo quando um espírito está dando uma mensagem e fala alguma coisa contrária ao evangelho, pode rejeitar, não é de um bom espírito. Não tenha dúvida. Ok? Não tenhamos dúvida. E pode questionar o espírito também. Seja na psicografia, que era o ponto-chave que o Kardec sempre usava, né, para o desenvolvimento do médium, certo? Seja na psicofonia. Principalmente na psicofonia. Você está lá, né, foi lá perguntar alguma coisa e o Espírito falou qualquer coisa contrária ao Evangelho, se ele é um bom espírito, você questiona. Escuta, foi isso mesmo que eu entendi? Você falou isso, isso, isso? Se for um bom espírito, ele falou assim, talvez você não tenha entendido direito. Eu falei tal coisa, mas eu vou falar de outra maneira. E ele fala de outra maneira. Se for um bom espírito, ele não vai ter problema em repetir aquilo que ele deseja trazer da informação. A sua mensagem
passada direitinho. É fundamental, é prática pura da mediunidade. Pode questionar quantas vezes forem necessárias. O espírito superior não vai ficar bravo. Pode ficar cegado. Vamos em frente. 18º item. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não é? Tranquilo. É isso aí. É o que a gente vem batendo na tecla. Sim. Vamos lá. 19º. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais, ante os quais a ninguém poderiam enganar. Sua ação sobre o médium é, algumas vezes, violenta e provoca neste movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva, que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. Esse é um ponto que é muito importante, tanto na psicografia quanto na psicofonia. Quando vem um espírito atrasado, um espírito ainda, né, um espírito que não está calmo, um espírito mau, um espírito obsessor, né, ele quer te provocar, né, dor, sofrimento. Então, ao receber, né, a sua influenciação para o fenômeno mediúnico, o médium se sente mal. É tranquilo, gente. O médium precisa perceber, ele tem que estudar, né, e ficar percebendo que tipo de sensação ele tem quando se aproxima tal espírito, ou outro espírito, ou outro espírito. Um bom espírito, por exemplo, o nosso mentor espiritual, ele sempre vai nos trazer uma sensação agradável. Quando ele está próximo de nós, nós vamos sentir essa sensação de paz, né? Essa sensação boa de ter este tipo de espírito, o nosso mentor espiritual, por exemplo, junto de nós. Agora, quando é um espírito sofredor, um espírito mau, um espírito zombeteiro, né? A sensação, os fluidos desses espíritos não são fluidos bons, não são fluidos agradáveis. E a gente lembra o seguinte, embora encarnados, né, e tendo, portanto, fluidos mais densos, naturais para vivificar a matéria física, né, é importante notar, né, que quando nós nos dispomos à prática mediúnica com base no Evangelho, no amor ao próximo, tudo, né? Nós vamos conseguir perceber que determinados espíritos são bons e nos trazem sensações agradáveis, e outros não são bons e não nos trazem sensação agradável. Quando é um espírito sofredor, que está há muito tempo em sofrimento, ou bravo, né?
o médium vai sentir tudo aquilo que o espírito está sentindo. Ele passa através, né, dessa influenciação espiritual, na verdade, uma troca fluídica entre os médiums, né, o médium e o espírito comunicante, certo? Essa troca fluídica vai trazer para o médium as sensações do espírito. É por causa disso que antigamente a gente falava que o espírito estava se incorporando, né? Porque havia um ajuste de tal forma que o espírito falava, né, como se ele estivesse dentro do corpo da pessoa. E não é isso que acontece. Fisicamente, né, depois de um certo tempo, até mesmo quando Kardec fala sobre a possessão, né, ele, num primeiro momento, falou assim: olha, não é possível. Né? É que depende do termo que você usa para a palavra possessão, que não é o nosso caso agora. Né? Mas, de qualquer forma, certo? Na incorporação mediúnica, como o pessoal falava, o espírito vem e é de tal forma, né, a, a união entre ele e o médium, né, que parece que o espírito do médium largou o corpo dele inteirinho para o espírito falar e fazer as coisas, quando não é isso que acontece. Né? O espírito, dono do corpo físico, ele nunca, no transe mediúnico, nunca no transe mediúnico, ele deixa de estar ligado ao seu corpo físico. E pode retomá-lo a qualquer momento, mediante a sua vontade, sua firme vontade. Então, é importante a gente fazer esta percepção fluídica, aprender, tanto nos trabalhos de psicografia, como as de evidência, como quando a gente fala, né, da psicofonia, em que você tem um dialogador com um espírito que está se comunicando por um determinado médium, aquela sensação desagradável que um espírito em sofrimento ou um mau espírito nos traz, né? Bem como as sensações agradáveis de felicidade quando um espírito bom, um espírito superior, o nosso mentor espiritual, chega próximo de nós. Nós sentimos essa vibração positiva, aquilo nos traz bem-estar. E isso daí independe se nós estamos falando de psicografia ou não. Isso é muito importante para todos os médios. No desenvolvimento mediúnico, perceber, né, que sensações que o espírito está trazendo, seja antes da comunicação, por seu intermédio, seja depois. Né? Muito bem. Mas, como alguém quer fazer algum outro comentário? Alguma dúvida que ainda persista sobre esses aspectos? Posso fazer uma pergunta, Eduardo? Claro, por favor. Eu tenho visto que você está falando muito das reuniões mediúnicas, né? Sim. Mas, como a Ivone diz, né, nós somos médios 24 horas por dia. Então, a gente sente influência em vários lugares. Certo. Então, geralmente, a gente faz assim, geralmente não, né, que a gente impede isso, de querer tirar proveito, mas sempre tem aquela intuição, não, mas dá para te tirar um lucrinho de alguma coisa, que a pessoa não está vendo, um comerciante, tipo assim, tem dois preços as coisas, não, eu vou falar para ele que ele errou, eu tenho direito e tal, mas você sabe que vai dar prejuízo para um comércio, e hoje em dia nada está fácil. Então, aí você escuta o lado do bem também, né? Não, vamos ajudar
essa pessoa que está lutando, trabalhando. Então, assim, a gente sente influências, né? Sim. O dia inteiro. Então, a gente sente tanto a influência dos maus espíritos como do bom espírito. Sim. Depende Então, sempre da nossa sintonia, com quem nós queremos sintonizar. Então, independente, né, assim, de a gente querer, se a gente entra num comércio, aquele comércio tá meio, a vibração tá baixa, então ali já tem espíritos não amorosos, vamos dizer assim, né, esqueceu que é o amor, ele quer prejudicar ou nós, ou quer prejudicar o dono do comércio, vamos dizer. Mas Pode como que a acontecer. gente tem todo o ensinamento, a gente dá, a gente sabe que vem vindo um outro sentimento, assim, não, isso está errado, não vou prejudicar o dono, não vou prejudicar Uhum. ninguém, né? Eu não sei mais ou menos Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, eu entendi. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Nessa Hum, pergunta, o Kardec pergunta assim: os espíritos nos influenciam? Né? uhum, E a resposta é a seguinte: sim, eles nos influenciam a todo momento. E, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. é, Aí, ele quer dizer o seguinte: primeiro, não sei se você estava aqui antes que estava sendo dado o estudo sobre a caridade. estava, Se estava. Então, uhum, você lembra que o Antônio falou assim: olha, nos nossos lares, né, dificilmente uhum, você vai ter um lar isento de ter qualquer outro tipo de espírito, só que o seu lar não tem espírito mal nenhum, ou espírito zambeteiro, ou nada. uhum, Pode ter. Né? Ele fala aquilo. Então, o ponto é assim: eles podem nos influenciar. Sim. Aí a pergunta é: nós vamos nos deixar influenciar? Porque isso vai depender da nossa mente e do nosso coração. é, Se você quer sempre se tornar uma pessoa de bem, pega lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lê os itens 1 e 2, normal, mas lê o item 3, que fala sobre o homem de bem. Né? Então, você quer se tornar uma pessoa de bem? Viva de acordo com aquilo. Aí as influenciações dos espíritos maus que podem querer nos complicar, ah, nós evitaremos ou não lhes daremos ouvidos. Portanto, não agiremos segundo as suas intuições. Nós só hum, vamos agir no bem. Então, você falou aí de uma coisa, de ter dois preços. Né? isso, Então, muito bem. Você aponta para o comerciante. Se ele achar justo que você pague o menor preço, você pode pagar o menor preço. Você distinguiu. Ah, não, o preço justo é o maior. Você fala, olha, eu achei isso daqui, eu acho que alguém colocou essa etiquetinha errado. Né? exatamente, Eu acho que o preço correto é tal. Se ele falar, ah, não, muito obrigado, realmente eu fui obrigado a mudar o preço por causa disso ou daquilo, e esse daí, uhum, oh, tá? Muito bem, você está fazendo a sua parte, certo? Você está usando a sua honestidade, e o comerciante também vai usar da honestidade dele. Ganha, é, ganha de todo mundo do ponto de vista do crescimento espiritual. Agora, quando nós estamos falando do trabalho mediúnico, do desenvolvimento uhum, mediúnico, né? Aí nós estamos falando de um ambiente controlado, certo? Em que os bons espíritos vão nos auxiliar, mas
se nós não nos reunirmos em nome de Deus e em nome de Jesus, nós podemos ter qualquer companhia na reunião mediúnica. Uhum. Daí a importância de todos nós nos prepararmos, né? Aprendendo com aquilo que nós mesmos recebemos dos espíritos, as orientações que nós recebemos dos espíritos. E é por isso que é importante o estudo, para nos fortalecer, né? E nos ajudar a sempre praticar o bem. Vai ter momentos que você vai errar? Vai. Nós estamos num mundo de expiação e provas, Uhum. em que o erro, infelizmente, ainda faz parte da nossa existência. Não tem jeito. É. Certo? Certo. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Vamos lá? Se alguém quiser sempre falar alguma coisa, antes da leitura, em cima do que alguém perguntou e falou, por favor, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Então vamos lá, por favor. Item 20. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para os induzir ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los da senda da verdade. Viu só? Cruel. Esse é um ponto muito importante, né? Porque muitas vezes aqueles espíritos que querem dominar, né, um determinado médium, querem obsidiá-lo, tomá-los para si, no sentido de que eles vão, né, de uma certa maneira, governar, né, a vida do médium, porque existem espíritos que querem isso, principalmente os espíritos obsessores, muitas vezes querem ridicularizar o médium, né? Então, você tem ali um espírito que vai quase sempre querer, né, tomar conta do médium. E uma das coisas que eles tentam fazer é afastar aqueles que eles sabem que podem alertar o médium no caminho que ele está tomando, que não é o melhor. Bom, então eles atacam aqueles que estão próximos do médium, né? Por quê? Porque é a forma deles tirarem de perto aqueles espíritos, né? Os bons espíritos, que podem induzir um companheiro de trabalho desse médium, né, no trabalho, e falar para ele: olha, alerta o fulano, veja aqui o que foi escrito, não é bom isso daqui. Isso daqui é contrário ao Evangelho. E aí, né, o médium, se não for devidamente avisado, ou se ele não tomar mais, né, conta do coração, né, para aceitar a advertência que está sendo dada sobre o conteúdo da mensagem, certo? Ele fica preso da obsessão. Porque geralmente o espírito vai elevar, né? Veja como você é importante nessa organização, veja que você
com esses escritos todos que você tem na mão agora, você vai poder, né, transmitir para toda a humanidade aquilo que é o mais importante, e assim por diante, tudo aquilo. Aí o médium fica lisonjeado, fica todo, né, em, eu esqueci como é que, empinado, né, com o peito empinado e dizendo, viu como eu sou bom, né, e afasta aqueles que podem alertá-lo sobre os erros. Então a gente precisa estar muito atento. Ponto-chave, o orgulho e a vaidade. Certo? O orgulho e a vaidade são as maiores quedas dos espíritos, dos médiuns, desculpa. E, obviamente, de todos nós. Mas nós estamos tratando dos médiuns, então nós vamos falar sobre os médiuns. Orgulho e vaidade são os pontos fundamentais para a queda de um médium. A chance de seguir para uma obsessão é muito grande. É muito grande. Então, o médium, né? Por que que na casa espírita, né, quando a gente fala sobre a mediunidade, vai trazer os mecanismos, como que o espírito se assenhoreia do médium, quer dizer, o aspecto técnico, né, da mediunidade, a gente vai trazendo, mas sempre temperada, certo? Com os aspectos de transformação moral do médium. Do médium, em primeiro lugar, porque é ele que está recebendo a mensagem. Ah, você também está recebendo por... Sim, claro, não resta a menor dúvida. Nós estamos falando do médium. E o médium que fala, seja bondoso, seja isso, seja aquilo, ele está fazendo? Então, nenhum estudo de mediunidade pode ir para frente se ficar só no terreno dos aspectos técnicos. Ele precisa, certo, colocar o ingrediente moral, certo? A transformação moral do médium, a caridade, a prática do evangelho. Esse é o ponto fundamental. É sobre isso que a gente precisa, né, colocar no nosso coração e a nossa razão aceitar. Porque esse é o caminho seguro para a mediunidade segura. Muito importante. Os espíritos maus querem afastar o médium dos estudos. Tem muita casa espírita, certo? Em que muitos médiums, tem aqueles até que recebem diploma de médium, né? Frequentou o curso isso, aí ele fala assim, já sei tudo sobre mediunidade, não preciso mais. Só tenho que participar da reunião mediúnica. É isso que é o importa. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. O que mais importa é ele se transformar moralmente, ele médium. Isso se faz pela prática da caridade, colocando a sua mediunidade a benefício dos espíritos sofredores. Esse é o ponto, né? Então, a gente precisa, né, estar muito atento para não sermos colocados, né, numa situação da qual depois nós não conseguimos sair. Muito bem. São 20h55. Nós vamos parar por aqui, ok? Não, lê mais uma. Lê mais uma. Tá. É o 21.
O espírito de homens que tiveram na Terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sobre o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Isso. É. Nós não temos um monte de manias, um monte de jeito, de trejeito e assim por diante. Aqueles espíritos que ainda não se desvencilharam, ainda dão muita importância para as coisas da vida terrena, vão trazer as mesmas condições em que estão no plano espiritual, que são aquelas da última vida que tiveram. É isso, né? Isso, é importante a gente se preocupar. Realmente o que é fazer a nossa transformação moral com os ensinamentos que nós temos recebido dos Espíritos. Comentários? Então, nós vamos parar no item 20, não, no item não, na pergunta, né? 22 do item 267. É isso? Por favor, anotem aí para me ajudar na próxima, na próxima terça-feira. Tá bom? Alguém está morrendo de vontade de fazer prece, igual a Cecília está aí hoje? Sim. Ah, então, Cecília, por favor. Se ninguém quiser fazer, eu faço. Não, pode fazer, pode fazer. Tá bom. Então vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, a esses espíritos bons e amigos que sempre nos acompanham, por mais uma aula, por mais um estudo, onde cada vez mais ficamos entendidos com relação a trabalhar a nossa mediunidade. E com o nosso coração repleto de gratidão, nós ofertamos a nossa prece para que ela possa envolver o nosso planeta, envolver a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Ótima Boa noite, semana. pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Ótima semana. Valeu. Tchauzinho. Antônio, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.